Foi por acaso e aconteceu dos 13 para os 14 anos. E aí, por isso que é o acaso do acaso. Eu sempre fui muito boa em matemática, muito boa em física. Eu estava numa escola estadual, eu participava de competição, eu gostava da matéria, o que não é comum nem para os jovenzinhos, para as crianças, muito menos para as meninas. Quando acabou meu ensino básico, meu ensino fundamental, meus professores me motivaram a buscar o ensino técnico profissionalizante. Então, o acaso me levou ao mundo da tecnologia. Fiz todo o esforço, estudei bastante, entrei na Federal. E entrei na Federal para fazer processamento de dados, era o nome que se dava à área de TI naquela época, estou falando de 1979 para 1980. Eu entro na Federal para fazer processamento de dados. Eu entro na escola, faço meu primeiro ano, que era básico, para a gente conhecer a escola, conhecer as profissões, e eu me encantei pela eletrotécnica. Eu não quero fazer processamento de dados, eu gosto do mundo elétrico. E aí eu entrei para o curso de eletrotécnica, concluí o curso técnico, no terceiro ano do curso técnico consegui um estágio, e aí quando eu termino o curso técnico no quarto ano, eu concluo os 2 anos de estágio e entro na faculdade de engenharia elétrica. E aí eu já trabalhava numa grande multinacional, era a Siemens na época, então eu entrei na Siemens como estagiário, trabalhei num projeto icônico para o nosso país, porque eu trabalhei nos transformadores da usina de Itaipu, era 1980, era a construção de Itaipu. Então você imagina uma jovem, na época eu estava com 16, 17 anos, você entra numa super multinacional e você entra só para trabalhar no projeto de Itaipu. E aí eu me apaixonei de vez pela área. Eu fui mudando, eu comecei em projetos, fui efetivada, concluí a faculdade de engenharia eletricista. E aí eu comecei a pensar no desenvolvimento de uma carreira executiva. Porque eu falei, não é só isso que eu quero impactar pessoas. E impactar pessoas, eu queria fazer algo onde eu pudesse ter uma relação com o público maior. E aí eu comecei a me direcionar para a área comercial. Fiquei 16 anos na Siemens, aí fui para o maior concorrente dela, que é a Rockwell Automation, uma empresa americana. Então, também busquei aprendizado através de culturas. É muito interessante quando você trabalha em diferentes organizações, e eu trabalhei sempre em organizações grandes, e você tem o privilégio de conhecer diferentes culturas. Então, eu trabalhei 16 anos numa empresa alemã, 2 anos numa empresa americana, aí eu fui para a Schneider Electric, onde minha carreira executiva cresceu. Então, fora do mundo do TI, né? Que é francesa. Então, aí eu fiquei quase 20 anos na Schneider. E eu passei de gerente de vendas, diretora comercial, morei na França, volto como presidente. E nesse momento eu descubro a forma de impactar. O meu propósito eu tinha, mas eu descobri a forma de impactar quando eu assumo a presidência do Brasil em 2009. E aí a Microsoft me descobre, porque eu tinha a minha pauta de diversidade e inclusão, eu tinha a pauta de sustentabilidade, a pauta de direitos humanos, e eu promovendo esses diferentes temas e promovendo a transformação digital. E eu estava com 53 anos na época, e eu falei, o que eu faço agora, né? Mudo a minha carreira, porque é um teste, realmente é uma pivotada na carreira executiva de grandes empresas, né? Mais uma multinacional, voltava para o Escopo Brasil, que eu estava na América Latina, volto para o Escopo Brasil, mas dá aquele friozinho na barriga, né? Quando eu venho para cá, você tem que exercer a humildade e mostrar o que você não sabe e se abrir para aprender o que você não sabe, né? Então, a abertura para o novo, abertura para o aprendizado, que faz parte da cultura da Microsoft, o Growth Mindset, foi exercitado na veia. Aí eu assumi o desafio, e aí depois podemos falar dos vários projetos que eu tive o privilégio de liderar, e aí depois de 6 anos, numa multinacional, é tempo demais, bate o sininho, falaram, está na hora de você mover, e aí, de novo, que desafio me anima? Que me toca, né? O que me faz despertar alegre todos os dias. E surgiu a oportunidade de trabalhar, de liderar a área de cibersegurança para a América Latina, que é um tema hoje que está na mesa de todos os executivos. Você não pode ter um projeto de IA sem ter uma fundação de cibersegurança. E eu falei, nossa, eu vou ter que aprender mais um monte de coisa nova, vou ter que me reinventar mais uma vez. E isso me anima e eu assumi agora, faz 2 meses, 1º de janeiro, eu assumi a posição de cyber para a América Latina.
para mim é e sempre foi importante, a empatia. Você parar para olhar para o outro. Hoje a gente também fala de forma mais estruturada, o chefe que serve, o chefe empático, o chefe que escuta, escutativa, o chefe que promove a colaboração. Isso é fundamental. No passado, eu entro no mercado no modelo command and control, eu mando, você obedece. E funcionava muito bem, só que isso limita também a forma da empresa executar coisas e conquistar coisas. Quando você trabalha em rede e você cria um propósito e faz as pessoas se orientarem para o propósito e deixa as regras e a gente constrói juntos, você tem uma outra dinâmica. Todo mundo cresce, todo mundo aprende, mas você tem que estar atento aos diferentes grupos, e mais ainda hoje, por a gente ter grupos muito diferentes, por causa de gerações diferentes. Então você constrói um ambiente inclusivo e acolhedor, para você não ter que criar 1001 regras para atender todo mundo, mas um ambiente de respeito, um ambiente acolhedor, um ambiente onde eu esteja atento ao outro. E se eu estou atento ao outro, meu colaborador, eu também estou atento ao que está acontecendo com o meu cliente. Essa capacidade de se reinventar para poder enxergar o que o seu cliente precisa, principalmente no mundo da tecnologia, que ela muda tanto, ela se faz necessária. Então, para mim, empatia, promover a colaboração, ela é atemporal e isso tem que ser promovido. A gente não dedica tempo para olhar no olho do outro. E a gente perde sinais de coisas que estão acontecendo. Então, eu acho que essa humanização do mercado de trabalho, ela é importante, ela existe, mas ela tem que ser amplificada. Respeito. E o respeito, ele tinha vários formatos, né? Desde ajudar a senhorinha, a vizinha a atravessar a rua, até uma série de outras pequenas ações, mas é aí que você, jovem, criança, incorpora o que é respeito. Então, norteei minha vida pelo respeito. Eu me identifiquei quando eu vi a oportunidade de trabalhar diversidade e inclusão, e qual foi o meu momento quando eu comecei a trabalhar diversidade e inclusão, quando eu assumo a presidência da Schneider e vi que eu não tinha pares mulheres. Aí eu falei, cara, como que eu faço? Pelo menos habilito aqui dentro a carreira das mulheres. Então foi um momento importante e eu comecei a trabalhar dentro e fora da empresa e trago o tema de diversidade e inclusão até hoje. Então, a gente entender como, não importa a posição que eu esteja, presidente, gerente, um analista, sou júnior ou sou sênior, como que eu impacto as pessoas ao meu redor? Então, sempre eu tive essa preocupação. É lógico, a caneta eu pude impactar mais pessoas. A gente não tinha que ter fome, a gente não tinha que ter guerra, a gente não tinha que ter gente morrendo de doenças que deveriam estar erradicadas há muitos anos. E o que eu faço? Eu tento ajudar os grupos que estão ao meu redor, identificar qual é a sua causa, né? E não sair lutando por tudo também, porque senão você se frustra, porque o mundo está muito pesado. Então escolha qual é a sua causa e dedique-se a ela. Ela vai te trazer um gás, uma energia naquele momento que o teu trabalho não está tão legal assim. Ter a crença, definir o propósito, a causa e ajudar na causa. Isso te ajuda. Então define a causa e trabalha por ela, que isso vai ser extremamente recompensador e vai te abrir outras portas, porque realmente esses temas também me abriram portas, notoriedade, reconhecimento público, reconhecimento dentro da empresa, que são super gratificantes.